Olá a todos, eu sou o Gam, estamos aqui com outro episódio de Entre Ocelotes e Cefirotes. Estou aqui com o meu amigo Castilho, digam um oi aí, Castilho. E aí, gente, caríssimos e caríssimas, como vocês estão? Tudo certo por aí, Gan? Como estão as coisas? Cara, tudo certo, não dá pra reclamar, só ainda, É, ainda continuamos na quarentena, mas estamos tudo certo já aí. tá há quantos dias sem sair de casa já? Eu saí hoje pra fazer compra, então. É, tem essas atividades, não dá pra deixar de lado mesmo não, né? Não tem jeito não. De fato, né? Mas aí tem o que? Uns 2 meses, mais de 2 meses sem fazer as atividades normais. É um pouco mais de 2 meses agora que tô na quarentena. Quarentena? É, quarentena mesmo. Evitando de sair ao máximo. E é isso aí. O que dá pra fazer agora é isso, né? Tá certo, é isso mesmo. Tem que ficar em casa nesse momento, né? Tomar as precauções, as medidas necessárias. E você sabe que antes da gente começar a gravar, antes até a gente de conversar para começar o episódio, eu tava te esperando, né? Você entrar no Discord pra gente gravar. Uhum. E eu tava ouvindo a trilha sonora de vários jogos de Sonic que eu Eita. joguei assim. Eu fiquei pensando, cara, muito bom mesmo, assim. Eu não conseguia parar de ouvir e tal. E em um dos vídeos eu desci nos comentários e um dos comentários que eu vi foi assim, o cara escreveu do tipo, tá aí uma coisa que Super Mario nunca vai ter. Aí eu pensei, caramba, que gratuito, de onde veio isso? É claro que todo mundo sabe que historicamente esses dois ícones da indústria eles têm uma rivalidade, mas também todo mundo sabe que isso já acabou faz muito tempo. A Nintendo brinca um pouco com isso, com os jogos do Mario versus Sonic, assim, né? Mas Sim, não. nas Olimpíadas. Hoje a SEGA ela já deixou de ter consoles há 20 anos, já fez vários jogos de Sonic para Nintendo e tal. Então essa é uma coisa que ficou no passado, mas eu acho interessante que ela volta e meia alguém dá uma alfinetadazinha, assim, parece que a coisa nunca morre totalmente. Né? Mas é legal que isso agora ficou no passado, né, que as coisas já mudaram tanto agora, e a gente pode então pensar um pouco no futuro, né? O tema de hoje, do nosso segundo podcast do Entre Ocelotes e Cefirotes, ele tem um pouco a ver com isso, né? Qual que é o tema de hoje? Fala para as pessoas. O povo Anuncia o quer tema. saber. Faz a chamada do tema. Hoje nós vamos falar das famosas expectativas aí da próxima geração de consoles. Opa. Gostou da chamada que eu fiz? Eu até contei uma história Eu gostei, ué. Nossa, ficou sobre bonito, trilha cara. sonora, né? Até porque a trilha sonora ela é uma parte assim, essencial no gameplay, na constituição das memórias que a gente tem sobre os jogos. Mas hoje a gente não Sim. está para falar de memória, hoje a gente está para falar de Eu ia até futuro. falar que na semana passada a gente não falou isso de JRPGs, assim, né? Que trilha sonora é uma coisa que faz uma grande diferença em jogos. E é um Ah, assunto sem que meio dúvida. que, tipo, desviou da gente, assim, mas com certeza é uma coisa que eu adoro fazer, é pegar a trilha sonora de jogos e escutar. Eu gostava falando do Sonic aí. Eu tava. Eu sempre escuto, assim, gosto de pegar. Tipo, a trilha sonora do Final Fantasy VII eu tava escutando também esses dias que eu tinha zerado recentemente. E é muito divertido isso, assim. Ainda mais que a gente estava conversando sobre Final Fantasy, é um jogo que dispensa apresentações em relação à qualidade da trilha sonora, né? Sim. Nobuo Uematsu já compôs grandes músicas, grandes trilhas para vários jogos, entre eles a trilogia do Final Fantasy clássico. Né? Hoje em dia ele não faz mais parte da Square, embora ele colabore com alguns projetos. O Final Fantasy VII Remake ele ajudou com os arranjos, as novas interpretações da trilha sonora original, ao lado do Masashi Hamauzu, que fez a trilha sonora do Final Fantasy XIII.
outra trilha sonora que ela diverge bastante dos Final Fantasy clássicos, mas que também é de altíssima qualidade. Enfim, eu recomendo todo mundo pegar para ouvir essas trilhas quando puderem, porque elas são de fato assim, exemplares. Né? O melhor que a indústria pode oferecer está sem dúvida em jogos como esses. E você lembrou aí, Mas, cara, dos trilha sonora do Final Fantasy? Eu tava vendo uma gameplay de um jogo que chama Odin Sphere, não sei se você já ouviu falar do Vanillaware. não, E aí eu tô escutando assim a trilha sonora, aí tô tipo, cara, isso me lembra muito Final Fantasy XII, nossa, eu tô adorando essa trilha sonora, eu lembro muito do 12 e tal. Aí eu fui olhar e era de fato os compositores do Final Fantasy XII. Eu tô olhando aqui que que bacana. eu não conheço muito eles, mas é o Hitoshi Sakimoto. Parece que ele é um dos principais e ele volta, ele já tem sua própria empresa, pelo que eu li depois também. E ele Sim. trabalhou pra Vanillaware e fez a trilha sonora do jogo, assim, junto com outros que trabalharam com ele na trilha sonora do 12, assim. E eu fiquei nu. Eu mandei Que muito bem bacana. nessa. Muito legal isso. E eu também sou um É, grande fã da Yoko Shimomura, assim, que tem feito várias trilhas sonoras agora pra Square. Eu tava até lendo um pouco sobre isso. Eu conheci o trabalho dela bastante do Kingdom Hearts, que ela é mais conhecida, eu acho. sim. Mas ela também trabalhou no 15, Final Fantasy XV. E até volta, tipo, até no Super Mario RPG, que é tipo um jogo super antigo da colaboração da Nintendo com a Square, que é bem legal, né? Essas coisas a gente vai descobrindo, assim, como é que a carreira desse povo forma, assim, é legal. Sim, é muito bacana isso mesmo. E você falou, por exemplo, a trilha sonora do 15, que é composta foi feita pela Yoko, que é belíssima também. São peças assim, realmente marcantes, que vai da música tema até a música de batalha contra um chefe. A Yoko Shimomura, ela, de fato, ela também tem uma das melhores composições assim na história dos videogames. Né? Nossa, eu adoro as trilhas dela, que ela compõe pra Kingdom Hearts, não existe, assim. O, Sim, o tema final do Kingdom Hearts 0.2, do boss final, nossa, aquilo é, assim, de arrepiar. E é muito bom, sim. assim, você ver arranjo de orquestra também é muito. Nossa, é sensacional. Você fica arrepiado de ver essas coisas. Eu até tive a oportunidade de ir no Kingdom Hearts Orchestra que teve aqui em São Paulo. Foi muito bom. A imagem deve ser uma experiência incrível. Sim, nossa, foi. Nossa. É difícil de descrever, assim, que foi. Nossa, foi uma loucura. Tipo assim, quando eu escutei esse CD, tipo, quando saiu na internet e tal, eu já tava arrepiado, assim, mas ver lá na hora é outra coisa e eu recomendo também, assim, pra quem puder dar uma olhada, porque é muito legal. Sim, realmente é muito bom mesmo, né? Bom, Mais a uma vez a gente gente cagou no assunto, né? a gente caga, a gente volta, né? E a gente faz uma digressão, a gente, né? Eventualmente a gente volta para o assunto. Isso Inclusive aí. eu ia voltar para o assunto agora e você me interrompeu para É, falar que uai. não estamos no assunto. Tem, tem que falar, uai. Tem que expor Tem que- verdade pro público. Tá certo, é isso mesmo. Bom, a gente chegou naquele momento da geração atual. Se é que a gente ainda pode chamar de geração, né? Eu quero discutir isso com você um pouco mais à frente. Mas a gente chegou naquele momento da geração atual, talvez o último ano antes dos consoles lançarem, né? Porque na verdade existe uma previsão que os consoles, o novo Xbox, o Xbox Series X e o 5, eles quer fazer um comentário sobre esse nome pouco. Mano, eu sempre vou rir desse nome, tipo, Xbox Series X é tipo um péssimo nome. Daqui a pouco eles vão Eu acho que lançar os Xbox aí da vida, e aí eu quero ver. Xbox X, Xbox. Os nomes é sempre aquela coisa, né? Eu acho que eles nunca são os mais
interessantes. Talvez a Nintendo, eu acho que ela sai um pouco, esses nomes um pouco mais estranhos, se bem que não, né? Porque ela deu o nome de um console de Wii. E seja lá Depois o Wii U. que. É, porque o Wii U tem aquela coisa, né? Nós, você. É, O mas que ela quer dizer com isso eu não sei, mas, mas é um tipo de conceito, né? Xbox Series X É. talvez seja o nome de console maior de todos os tempos, não sei. É, Mas, bom, a gente chegou nesse momento, então, que os consoles atuais, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, eles estão dando adeus, né? Eles estão já lançando as suas últimas cartas na manga, se é que a gente pode falar assim. Eu acho que o caso mais explícito disso é o The Last of Us 2 no PS4, né, que talvez seja um dos últimos grandes, se não o último, grande jogo exclusivo da própria Sony para o console, e aí marcando o fim de uma era, que é a era do PlayStation 4, e também já inaugurando a próxima, como eu acho que também foi parecida com a geração passada, que ela lançou The Last of Us, o primeiro, no finalzinho do PS3, se não me engano, talvez até no mesmo ano que o PlayStation 4 ia ser lançado, e aí ela lançou essa última carta na manga, esse último jogo que é de altíssima qualidade, para encerrar também uma era que também foi bastante marcante nos jogos, que foi a era do PlayStation 3, Xbox 360 e de início o Nintendo Wii, né? Bom, a gente está chegando naquele momento em que as companhias começam a revelar seus consoles, os detalhes sobre os consoles, talvez até os jogos que vão ser lançados logo de início. A Microsoft já está fazendo isso com um pouco mais de evidência, com um pouco mais, não, né? Um pouco mais seria um eufemismo, né? Com muito mais evidência que a Sony está fazendo, porque a gente em detalhes muito maiores sobre o Xbox Series X, sobre os jogos, sobre a primeira leva de jogos que possivelmente virá com o console, enquanto que o PS4 a gente se resume a ter uma imagem do controle, o que já escancara uma disparidade em nível de informações que é, a meu ver, até bastante curiosa. Essa diferença entre as duas concorrentes, a Sony e a Microsoft, que se degladiam e são das principais concorrentes umas das outras, né? cara, assim, eu não gosto dessa época não, assim, é muita incerteza. Eu não acompanho muito essa parte técnica de consoles, não só de consoles, né, de hardware, essas coisas. E é geralmente acompanhada de muita informação picada, né? As empresas estão tentando tipo esconder também o que elas querem lançar para os próximos consoles umas das outras, assim, para tentar vencer, né? Agora você mencionou a rivalidade aí antiga do Mario e do Sonic. A gente tem essa rivalidade grande do PlayStation com o Xbox e eles sempre tentam assim sair por cima um do outro, né? Esses dois, acho que a Nintendo ali também entra nessa concorrência, mas eu acho que a Nintendo pelo menos entra com um mercado acho um pouco diferente assim. Eles não tentam ter consoles tão poderosos, mas eles tentam ter conceitos mais variados, né? Assim. Sim, isso E é interessante porque a Nintendo ela declaradamente decidiu não seguir o mesmo caminho que a Sony e a Microsoft, né? Já em 2012, se não me falha a memória, ela já chegou a fazer um anúncio de um novo console, né? Já deixando de lado o Wii, em um momento que o PlayStation 3 e o Xbox 360 ainda estavam na ativa e ainda estavam dando muito gás na indústria, no mercado, né? Ainda haviam muitos jogos a serem produzidos tanto para o PlayStation 3 quanto para o Xbox 360, mas a Nintendo decide sair precocemente desse embate da geração, né, que era o Wii, o PlayStation 3, o Xbox 360, decide investir no Wii U e a partir daí ela declaradamente, talvez um pouco antes, né, porque o próprio Wii ele também não tinha um poder técnico, gráfico equiparável
aos consoles da Sony e da Microsoft, mas foi com o anúncio do Wii U e posteriormente com o seu lançamento que a Nintendo ela, de fato crava um caminho diferente. Ela decide por seguir um caminho que não tome necessariamente a Sony e a Microsoft como concorrentes, ainda que sejam, né, nunca deixaram de ser, as três grandes empresas que fabricam consoles continuam a ser essas três que eu mencionei, mas ela opta por um caminho que é completamente diferente, como você já colocou, que não necessariamente se preocupa com poderios técnicos, né, com qualidades técnicas, mas que investe sempre no conceito de jogo, né, do que é jogar e de como esse conceito ele pode ser inventado, reinventado, adaptado para novas circunstâncias, novos controles, novos jeitos de jogar, e que não necessariamente passa por um quesito gráfico, né? Ainda que os jogos da Nintendo, se tem uma coisa que eles são necessariamente coerentes, além da qualidade deles, todos eles sempre foram muito bonitos, na minha opinião. Claro que é um estilo gráfico que se difere bastante do que vários jogos AAAs, que a gente pode pensar, por exemplo, o próprio The Last of Us, que já foi citado, né? É uma pegada completamente diferente, mas que também não deixa de ser muito bonito, né? Zelda, Mario, Metroid, de um modo geral, sempre foram jogos muito bonitos, com uma direção de arte impecável, né? É como eles lidam como a gente estava falando, né? É como eles lidam com essa cultura de desenvolvimento de jogos mesmo, e isso se vê também nos consoles. Eles não ligam tanto para gráfico, mas eles querem trazer experiências diferentes, assim, tanto que eles querem sempre inovar e trazer conceitos novos, assim. Zelda, por exemplo, é um jogo que sempre traz. Cada jogo novo é uma loucura, assim. Esse Breath of the Wild novo que eu tô jogando também atualmente é muito diferente, assim, de como a gente leva experiências de jogos open world, né, mundo aberto. E é um bom exemplo, assim, para como a Nintendo lida com essas coisas, assim. Ela trouxe, por exemplo, Mario Maker, outro jogo que eu tenho jogado agora, e que de fato torna possível que pessoas casuais, assim, que não sejam programadores, consigam fazer fases, assim, de jogos, né? E talvez até atrair pessoas para a indústria. E outras empresas tentaram fazer isso, mas pelo que eu saiba, essas tentativas nunca deram certo, assim. Tem até um vídeo bem legal do Dunk sobre o assunto, que ele menciona isso. Mas é a ideia da Nintendo, né? Assim, você vê o Miyamoto, sempre que ele vai falar sobre o assunto, ele traz isso à tona. De como você quer deixar o jogo divertido, né? Os jogos cara da Nintendo, assim, né? Que são os mais reconhecidos, que eles querem sempre colocar, tipo, ligar um console, algum jogo, algum console mesmo deles, são esses jogos que conseguem fazer isso muito bem, enquanto a Sony e a Xbox colocam jogos que também são divertidos assim, mas não são nada inovadores, nunca são nada muito inovadores assim em gameplay, eu acho, mas são tipo, jogos visualmente bonitos. Você mencionou o Last of Us, é um jogo que já era muito bonito no PS3 e o remaster deixou ele mais ainda. E agora o Last of Us 2 é insano. Também o Uncharted 4, eu acho que é um dos jogos mais característicos do PS4, assim. Tem gráficos insanos também. E quanto ao Xbox, o único jogo que me vem à mente mesmo, que eu acho que eles colocam como capa, é o Halo, né? Que eles também têm tentado colocar esses gráficos insanos mesmo. É difícil descrever isso, mas são gráficos belíssimos, ultra realistas, assim, né? Que eles tentam fazer. Então é bem diferente esse contraste, e eu acho legal você falar essa parte a Nintendo separando dos dois, que o Switch, o Nintendo Wii U, ele não fez isso muito bem, né? Assim, tanto que deu vários problemas de vendas. A Nintendo, eu vi que ela teve. Eu tava até vendo sobre esse assunto recentemente, teve 5 anos, eu acho, consecutivos de perda devido ao Wii U. Perda lucrativa mesmo. Depois o Nintendo Switch conseguiu recuperar essa ideia de ter um conceito interessante. E a Nintendo tá aí com, tipo, muito sucesso atualmente. É insano o sucesso que o Switch tem feito. E é um dos consoles com o maior número de vendas atualmente também. Sim, ele já
eu ia falar uma coisa, não tenho certeza do número de vendas dele, mas ele tá vendendo muito bem. Os jogos dele são muito renomados, assim. Eu mencionei dois já agora há pouco, o Zelda e o Mario Maker 2, mas o Mario Odyssey também é muito aclamado. E são jogos que você vê e você fala, cara, quero muito jogar isso. Tipo, é muito divertido, parece muito divertido. Tem conceitos e são muito bem. Tem conceitos interessantes, são muito bem feitos e muito divertidos de jogar mesmo. E a Nintendo, só pra fechar esse assunto, a Nintendo anunciou até recentemente que ela pensa que o Nintendo Switch tá na metade da sua vida útil, né? Assim, então é Sim. bem quebrado de como a Sony e a Microsoft têm feito coisas. E, na minha opinião, funciona bem pra Nintendo, assim. Eles sabem que eles não podem competir de frente com essas coisas, então acho que essa ideia de deixar o console meio no meio da vida útil do outro, né, dos outros dois grandes, tem funcionado bem para eles. Sim, é uma estratégia que eu considero até bastante curiosa e que, na minha opinião, ela também, acho que ela fratura um pouco o nosso conceito atual de geração, porque antes era tudo um bloco, né? Antes era um bloco bastante segmentado do que era uma geração e passava para outra, né? E quando tinha a mudança e as sucessões, porque antes era o bloco, né? Você tem a partir dos anos 2000, que era aquela coisa GameCube, Xbox, o primeiro Xbox original, o PlayStation 2, então você tinha ali as três empresas cravadas concorrendo umas com as outras. Aí lá por volta de 2006, eu sei que a Xbox 360 um pouco antes, se não me engano, no final de 2005 ou início de 2006, as três empresas continuaram, né, nessa concorrência, mas aí em determinado momento, né, a Nintendo ela decide sair disso e implementar esse outro tipo de estratégia fora dos ditames das outras duas empresas, como a gente já bem colocou. É uma estratégia interessante que eu acho que ela também reavalia um pouco o nosso conceito de geração, até porque se a gente for considerar o conceito que a gente está, pelo menos, trabalhando aqui, nesse momento, né, de geração, inevitavelmente a gente acaba se referindo mais tanto ao Xbox Series X, né? Eu odeio falar esse nome. Não sei se tem outro jeito de eu pelo menos abreviar isso, né? Porque Xbox. Xbox. O bom da Sony é que o PlayStation vai ser sempre a mesma coisa, né? PS um número, né? Fica Cara, muito mais fácil tudo de que eu falar. peço, assim, não complica a vida, sabe? Deixa Ah, o sem nome dúvida. igual. Devia ter lançado o Xbox 720 depois. Eu ficava pensando nisso quando acabasse o Xbox 360, ia ter um 720 e por aí vai, né? Tipo, não reinventa a roda, cara. Tipo, tá ótimo assim. Sim. E é engraçado porque pelas informações assim, que a gente já tem, e que eu acho que também não seja nenhuma novidade, tirando algumas especificações técnicas e aprimoramentos nos controles de uma forma geral, né, novos tipos de sensibilidade, me parece que, de um modo geral, aquela febre por jogos que tinham sensor de movimento, né, que foi inaugurada pelo Wii, posteriormente cópias desse tipo de jogo, um sensor de movimento e desses aparelhos que fornecem esse tipo de possibilidade, ela foi completamente descartada. Você tinha, em meados do início da década de 2010, você tinha o PlayStation Move, eu não sei se você se lembra daquela aberração, que Eu, tinha uma bola que ficava brilhando, eu lembro, nossa, Deus me livre que, daquilo. que era uma cópia descarada do formato do Wii Remote do Nunchuck. Não duvido da capacidade de precisão daquele aparelho, mas ele não deixa de ser ridículo. E foi uma falha também, né? Não pegou. E Não, você tinha também o saudoso Project Natal, né, que mais tarde ficou conhecido como Kinect, que que também isso. é Não sabia é desse uma nome, coisa. não. Ele originalmente foi anunciado com esse nome, né? Mas Nossa. isso há uns 10 anos atrás. Isso é memória assim, de assistir a E3 naquela época e ver assim. Depois virou Kinect
que me lembra aquele jogo, aquele jogo da Sony Knack, eu acho que é assim que chama, né? É, Um grande jogo de plataforma que eu sei que você adora, joga sem parar e sem nossa. dúvida, né, vamos torcer para ter um NEC 3. Quem é Uncharted 4 perto de NEC? Ainda mais que eles E lançaram NEC 2, cara. NEC to the Future. tem dois NECs, né? E É, existem dois NECs e se você torcer muito, vamos ter um terceiro para PS5. Vamos torcer para que seu desejo seja atendido. Você que é nossa, fã de jogos de plataforma. mal posso esperar, cara, não. Tô aqui torcendo todo dia por uma notícia do NEC. Ah, mas ele ia rodar massa até. No PS5. Pô, Não sou defensor de NEC, não boto a mão no fogo por nenhum jogo, nenhuma empresa. Mas, enfim, foda-se NEC, né? Ninguém liga pra esse jogo. Bom, mas aí, e aí você tem essa situação assim que ninguém liga mais para essa coisa de sensor de movimento. Talvez a Nintendo ligue um pouco para essas super bugigangas de controles, né? O Switch ele tem os seus destaques, né? O Wii U tinha aquele tablet que era um controle, que eu acho que ele era até melhor do que falavam, assim, quando eu tive a oportunidade de jogar um Wii U, a única vez na minha vida, é, mas eu não achei ruim a experiência, eu até gostei, assim. Acho que ele tinha uma. Eu achava que ele era grande, mas ele tinha uma ergonomia bacana, assim. O Wii U ele também tem digamos assim, um conjunto de jogos, né? Uma livraria de jogos, eu posso falar isso? Não, tem nada a ver. não, seria mais uma biblioteca, né? Uma biblioteca, confundi o lugar, né? Você fez Mas o ele, falso ele tem cognato aí. uma. Ele tinha uma biblioteca interessante, apesar de, enfim, ele ter do trágico fim que teve, né? Mas, então. Mas eles a- brincaram também, né? Eles expandiram quando eles lançaram o Wii U, que eles, além do tablet, você jogava com um controle que era muito parecido com o controle do Wii, mas com um sensor melhorado. Eu até lembro que pro Wii eles lançaram, tipo, sim, um negócio que você podia colocar no controle pra deixar ele o Wii melhor. Motion Plus, Isso, exatamente. que teve até alguns jogos utilizavam, né? O Zelda Skyward Sword era um deles. É, eu, Você tinha aquela nova versão do Wii Sports, que foi o Wii Sports Resort, que, se eu não me engano, era o jogo que vinha com esse aparelho, mas também não eram todos os aparelhos, não eram todos os jogos que permitiam o uso desse aparelho, e também caiu no ostracismo. mas não tinha incompatibilidade, não, assim. Tipo assim, Sim, eu acho que melhorava. Tipo, acho que ele melhorava o seu sensor, mas tipo, não é como se impedisse o uso dele com outras coisas. Não, tenho certeza que não sim, impedia. Mas você não podia jogar jogos que precisavam. Se você não tivesse sensor, você não podia jogar. Tipo, Zelda, eu precisei de ter um controle com sensor Motion Plus. sim. E foi inclusive um jogo muito bom, é o Skyward Sword. Nossa, que jogo bom. Era incrível. E o Skyward Sword, na minha opinião, foi um dos poucos jogos dessa era sensor de movimento, dessa época que entrou na moda, tudo ter sensor de movimento, que fizeram um bom uso dessa mecânica, né? Porque sabe o que é? Essas coisas, elas não, na minha opinião, do meu ponto de vista, elas não envelhecem muito bem, não. Porque eu fui pegar um jogo que ele se chama Sonic and the Secret Rings, que é um jogo de Wii. Nunca Muita ouvi gente falar. detesta esse jogo. Eu gosto, acho que ele tem seu charme, assim, mas ele é um dos jogos que enfiaram o sensor de movimento dele todo, assim, para você fazer tudo, você precisa movimentar o controle. O que a princípio eu não acho uma coisa ruim de início, mas depois que você está jogando o jogo por muito tempo, você não aguenta mais ficar balançando o controle pro Sonic dar um pulo. Nossa, isso é terrível.
Sim, e que bom, assim, pelo menos para mim, que tendo a ser um pouco mais conservador no que tange a controles, me parece que, pelo menos, essa nova geração não vai seguir nenhuma surpresa absurda nesse sentido. Assim como a atual também não seguiu e preferiu seguir uma tendência mais, digamos assim, comum, né, que é o do controle normal, com os analógicos, os botões, que para mim é o que eu quero, assim, porque eu não sou uma pessoa que gosta de coisas complicadas e para que complicar também? Bom, cara, o que eu fico pensando que incomoda um pouco é você transferir isso para o futuro mesmo, assim, né? Tipo assim, se eu for emular esses jogos, como é que seria, né? O, Não os, tem como, né? tipo, o Zelda Skyward Sword, eu não vejo como jogar ele no computador, por exemplo, também. Vai ter que comprar um Wii. Eu até tenho o meu ainda, assim, mas essas coisas também não duram, né? Tipo assim, acaba estragando. É, E é complicado consertar e tal. sim. É Mas, difícil perpetuar a coisa, né? sim. Mas assim, eu não sei se eu diria que envelhece mal, não. Assim, talvez eu possa estar com uns óculos de nostalgia aqui. Eu acho Mas. que você estaga. Você não sabe nada, Não, Castilho. brincadeira. Pode continuar o raciocínio. De boas, o que eu fico pensando, tipo, Metroid Prime é uma série que funciona muito bem no Wii e são jogos fantásticos, assim, e acho que funcionam muito bem com sensor. Acho que é um jogo fácil de transferir para um computador, né? Com mouse e tal, tira em primeira pessoa, mas funciona bem, muito bem, assim, no Wii. E o Skyward Sword também jogava muito bem, e assim como o Twilight Princess, o outro Zelda do Wii, ambos funcionavam bem, assim. O Twilight Princess não tem muita coisa, né, assim, Ele era com bem mais motion. limitado. Mas funciona bem e é divertido, assim, de jogar. Mas claro que tem outros que envelheceram mal mesmo. Eu tava vendo uma gameplay outro dia do Tomb Raider no Wii. Nossa, tipo, nada a ver. É Ou sabe o que eu péssimo, tava vendo esses péssimo. dias? Call of Duty 4 multiplayer no Wii em O quê? 2020. Quantos? Como é que é? Repete isso aí? Eu não sei por que o YouTube ele tem a mania de sugerir vídeos sem explicação nenhuma, mas outro dia ele me recomendou um vídeo de uma pessoa jogando multiplayer de Call of Duty 4 pro Ah, Wii em 2020. Tipo assim, com o nossa. servidor funcionando e o port do jogo no Wii. Caralho, mano. Porque você falou de Tomb Raider, eu lembrei na hora disso. Porque Uai, você também tá funcionando igual o YouTube. Vai entender essa relação aí. são esses jogos meio aleatórios que pararam no Wii e, É. e que, por estarem no Wii, tiveram que eventualmente se adequar a alguma mecânica de sistema de movimento, fazer isso e aquilo. Pois é, e tipo assim, eu fui comparar porque eu acho os controles, tipo, terríveis mesmo. Tipo, você anda com um personagem em terceira pessoa e você tem que atirar usando o sensor, mas também mexer a câmera usando o sensor. Então, tipo assim, é um desastre. Porque você tem que, tipo, apertar o botão pra arrastar a câmera pra você girar, entendeu? E, tipo, atirar usando isso ao mesmo tempo é muito difícil. Então, ficou, tipo, uma atrocidade, assim. Mas eu acho que talvez não seja tanto que envelheceu mal, tipo, os controles, mas acho que alguns jogos fizeram a transição mal, assim, né? Ah, sem Pra dúvida. ajustar essas coisas. E, tipo, comparando com a versão de computador que eu vi, o computador parece muito melhor, assim. Não tem os desafios bobos que é, tipo, esfregar uma pedra, assim, pra você marcar um desenho. Tipo, sabe aqueles negócios bem, tipo, vamos mostrar pro povo que a gente colocou motion controls. Aí, tipo, bota esses trem no meio, assim, fica uma coisa meio artificial, separado do jogo. E um outro exemplo que eu penso, e esse eu joguei, é o Okami, que, tipo assim, em teoria deveria funcionar muito bem pro Wii, que é um jogo que você tem que, tipo, desenhar, né? Tipo, você separa e você faz os desenhos pra você fazer suas habilidades. Mas eu achei, tipo, desastroso jogar ele no Wii quando eu, Ô, quando eu mano, joguei. eu concordo
concordo assim, com tudo que você disse. Assim, acho que tiveram jogos que foram absolutamente desastrosos essa transição. Tiveram jogos que souberam utilizar muito bem dessa mecânica. Né? Eu acho que então a gente pode voltar para o assunto do vídeo. Porra, tinha esquecido. Oh, Bom, Brasil. me diz uma coisa, Gui. Fala. Lançando o Xbox Series X, toda vez que eu falo assim, não vai ter jeito. Eu vou fazer um comentário. Eu odeio esse nome. Mas se lançasse. Quando lançar, na verdade, quando lançar, lançando os dois, você pegaria um Xbox Series X ou um PS5? Cara, eu nunca tive nenhum console da Microsoft, nunca tive um Xbox. Eu acho difícil eles fazerem algo que me convença a ter um. Talvez se eles falarem assim, porra, só a gente vai ter Kingdom Hearts dessa vez, eu vou falar, acho que eu vou ter que pegar. É um bom exemplo. Mas assim, acho difícil. A Xbox não tem muitas franquias que eu gosto. Por exemplo, eu citei o Kingdom Hearts aqui. Geralmente, o primeiro Kingdom Hearts que teve pro Xbox foi o Kingdom Hearts 3. Então, tipo. E o PlayStation também teve. Então. E eu já tenho evitado também consoles, eu diria. Eu nunca pego eles assim que eles lançam, porque é um dinheiro que você vai gastar fora, assim, porque lançam com preços muito difíceis, assim, pra gente arcar, né? E. Tô esperando o seu discurso. Mas eles têm preços muito altos e difíceis de arcar, assim, no início, quando eles lançam. Então é sempre uma coisa que eu espero bem pra ver e decidir qual que eu vou escolher, assim, qual console. Mas provavelmente eu vou ficar com o PlayStation, assim. A Square tem preferido o PlayStation, a Sony, eu sinto isso. Às vezes eles fazem um joguinho ali com a Nintendo, né? Eles lançaram no DS, eles lançaram no 3DS, com a Sony eles lançaram no PSP também. Eu vou esperar pra ver, cara. Eu não faço promessa nenhuma, não. Eu posso te dizer que todo mundo fala, inclusive, que, por exemplo, o Xbox One é um hardware superior ao PS5 e eu, tipo, ao PS4. O Xbox Series X. Ah, não. Não, não, não. Eu O quis dizer Xbox One que você tava. a O geração PS4. antiga mesmo, o PS4 e o Sim. Xbox One. Antiga, E sim, né? antiga recente, antiga Antiga atual, agora. opa. É, mas assim, eu não ligo pra essas coisas assim, tipo, o hardware é um pouquinho melhor, foda-se. Eu quero saber a biblioteca de jogos, né? Ou a livraria de jogos, como você diria. A livraria de jogos. Eu acabei de cunhar um termo novo. Mas e É, você, o que você pensa aí da próxima geração, Castilho? é porque você sabe o que que é? Eu, recentemente, eu peguei o Halo Master Chief Collection na Steam, Uhum, que foi uma coisa muito legal que o pessoal da Microsoft, da 343, que é a desenvolvedora dos jogos de Halo atualmente, que eles fizeram uma coisa bem bacana que foram finalmente lançar os jogos de Halo para PC. Eu nunca tive Xbox também na minha vida, assim. Então, nunca pude jogar Halo da forma como eu gostaria, assim, da forma ideal, se é que a gente pode falar dessa forma. Até porque o Halo ele é como o Super Mario da Nintendo, ou o God of War para a Sony. O Halo o carro-chefe da Microsoft, né? Sempre foi desde o início do primeiro Xbox. uhum, Então, eles lançarem para PC e os jogadores de PC, que como eu nunca tiveram um Xbox, finalmente podem ter essa oportunidade, né? Finalmente a gente pode ter essa oportunidade de jogar esses jogos. Eu tô curtindo demais, assim. Tô gostando muito de jogar Halo, inclusive tô jogando com o pessoal que mora na China, e é uma bosta porque eu tenho que jogar de manhã, que para eles é equivalente à noite, mas é um pessoal super de boa, um pessoal viciado em Halo, e tem muitos por aí, né, gente viciada em Halo. Mas enfim, onde que eu quero chegar com isso? Eu gostei bastante de jogar Halo, e vendo o trailer mais recente do Halo Infinite, e
a maior aposta da Microsoft para o lançamento do Xbox Series X, ainda que o Halo Infinite também, ele também vai chegar para PC, junto com a versão de console, né? Então vai ter essa oportunidade, mas vendo ele no Xbox Series X, você sabe que pela primeira vez na vida eu estou inclinado a comprar um console da Microsoft. Vixe, cara, que isso. Como as pessoas mudam, hein? Não, pra você ver como é que são as coisas, né? E eu tava vendo esses dias uma declaração do Phil Spencer, que é basicamente o cara que fez o Xbox One dar certo nessa geração e não causar um puta prejuízo na Microsoft. Ele tava dizendo que, bom, talvez os jogos exclusivos não interessem tanto para a Microsoft e para o Xbox de uma forma geral, e que eles estão sim, de fato, investindo nessa coisa multiplataforma de abrigar o PC, porque o PC tem um nicho de jogadores muito grande e tal. Isso é muito visível porque o Xbox One praticamente não tem exclusivos de peso. Ele tem, obviamente, o Halo 5 é um exemplo disso, embora me parece que os fãs de Halo não tenham gostado tanto desse novo jogo, desse jogo mais recente de Halo, mas o Xbox One ele praticamente não tem exclusivos de peso. Agora ele tem programas e sistemas de retrocompatibilidade com consoles anteriores que me parecem muito interessantes, no sentido de você poder jogar jogos de Xbox 360, jogos do Xbox mais antigos, o que, na minha opinião, é uma coisa muito boa, porque a gente sempre tem esse problema, né, de comprar um console novo e não poder passar os jogos da geração passada, né, o console atual. Muitos jogos, por conta disso, acabam se perdendo, né? A gente mencionou, por exemplo, Skyward Sword, que é um exemplo flagrante disso, e provavelmente vai ficar no Wii para sempre. Não vejo, por exemplo, perspectiva dele eventualmente migrar para o Nintendo Switch numa forma de um remaster. Eu não vejo essa possibilidade, não vejo essa perspectiva no futuro, mas isso me deixa um pouco conflituoso, essa postura da Microsoft, justamente porque eu sou uma pessoa que valoriza muito os exclusivos. A minha opção nos últimos anos sempre foi pelo console da Sony, o PlayStation 4 e 3, não tive o 2, eu tive um GameCube, provavelmente sou a única pessoa que teve GameCube por aí. São raras as pessoas que tiram o GameCube no Brasil. Sim, exatamente. Mas tive um grande console, uma pena que ele acabou sendo ofuscado, né, por vários motivos, mas sempre valorizei muitos exclusivos e é uma coisa que a Sony ela pega muito pesado, né, você tem exclusivos de peso, Sony, God of War, The Last of Us, você tem, por exemplo, produtoras como a Kojima Productions que recentemente lançou o Death Stranding exclusivo para PS4, ele vai ganhar uma versão sim para Steam, vai ser lançado para PC em julho, mas você tem uma diferença aí de tempo, né? Então ele surge em primeira mão como exclusivo temporário. Você tem o Final Fantasy VII Remake, que por enquanto é um exclusivo temporário. Não se sabe, por exemplo, se ele vai chegar para o console da Microsoft. É possível que chegue para PC, mas também não se sabe nada sobre isso. Desconheço algum anúncio desse tipo. Isso então me deixa um pouco conflituoso, só que ao mesmo tempo eu nunca tive um PC muito poderoso. O PC ele roda as coisas, consigo jogar várias coisas nele, Halo é um exemplo disso, mas ele não é a coisa mais top de linha, mais poderosa, que te deixa você rodar os jogos com os gráficos no limite, né, naquela coisa super poderosa e incrível. O PC passa longe disso. Então, por esses fatores, me parece interessante, pela primeira vez, pegar um console da Microsoft. É possível que você me veja com o Xbox Series X, ou talvez não, porque esse nome eu não quero ficar falando que eu tenho um console com esse nome. Essa já foi o que? A terceira ou quarta piada que eu fiz com esse nome? Acho que já foi a quarta. Foi a quarta vez, né? Eu acho que nem tem mais graça já. Já acabou. Uma pena, porém, o nome continuar a ser ruim. Às vezes eles até mudam, né? Eu deixo vocês com a quinta piada. Mas, cara. enfim,
O que eu Diga. penso é o seguinte, é sempre meio besta assim, você escuta o pessoal reclamando, o Xbox não tem exclusivos o suficiente e tal, Xbox é uma fraude e tal, é muito ruim. E tipo, eu acho besteira assim, você ficar pensando Ah, mas você nessas falou isso pra coisas. mim semana passada. É, não, é porque o negócio é assim, eu falei isso com você? Não, eu tô Ah, tá. brincando. Eu fiquei, ué, fiquei até Eu tô te confuso por um segundo. botando na saia justa. Tipo, eu acho besteira esse tipo de fala, mas eu acho que eu acabo indo pros consoles que tem mais exclusivos que me interessam, assim, né? Então. Porque eu tenho certeza, quer dizer, ter certeza vai lá muito forte, mas eu não acho que eu teria comprado, por exemplo, o PlayStation 4 se tivessem esses jogos pra PC. Na época eu nem tinha um PC muito bom, mas um console é um investimento pesado, assim, né? Sim, É uma máquina poderosa, mas ela só roda aquilo específico, assim, né? Ela não sim. vai te permitir fazer outras coisas. E até por isso que eu decidi investir em um computador. Cara, eu acho que a Microsoft fez uma decisão boa. Quer dizer, tem feito, né? Vamos ver como é que ela vai caminhar para isso. Eu até comentei isso com você esses dias. Eu acho que isso vai funcionar para eles, assim, essa jogada de deixar as coisas tanto pro Xbox e tanto pro PC, porque eles ganham dinheiro com os dois, assim, sabe? Tudo que fica no PC também vai dinheiro para a Microsoft. Eles ganham dinheiro com venda de computadores muito grande e acaba que os consoles vão servir para um público que, assim, não tem muito interesse em ter um computador muito potente, às vezes por dificuldade mesmo técnica, porque não é fácil mesmo ter um computador bom e você ficar atualizando ele, e seria tão caro quanto assim se for comprar um tipo novo toda vez. Sim. E seria mais caro, eu diria, você comprar um computador novo toda vez. A Microsoft ganha com os dois, assim, porque todos os jogos precisam do sistema operacional deles, precisam de um computador deles e coisas que eles vão fornecer. Então, eu acho que eles estão acertando nessa decisão, assim, os tempos estão mudando e eu acho que é meio besteira, assim, tentar continuar vencendo essa guerra. Ou tentar, não vencer, né? Tentar ficar lutando essa guerra vai acabar prejudicando os dois. Eu acho que eles estão chegando numa decisão que é boa tanto para nós quanto para eles, assim. E é engraçado, né? Eles têm feito uma jogada meio Nintendo, eu diria. Eles estão indo pro que interessa a eles, assim, meio saindo da luta. E isso é uma coisa que eu tô ansioso para ver como é que vai acontecer, assim, nos próximos anos. Se a Microsoft vai de fato ficar com esse lado assim, a gente não tem tanto interesse em exclusivos, a gente vai vender nosso console para um público específico. E o PlayStation, a Sony com o PlayStation vai ter mesmo mais exclusivos, essas coisas. Eu acho que seria bem interessante, pelo menos para mim, eu acho que é uma coisa muito vantajosa. Então, você tá falando que você vai comprar um Xbox Series X. Nó, já pedi aqui, cara. Já Já, fez a pré-venda? já fez a pré-venda na Amazon, né? O Jeff Bezos já aceitou, porque. Recebeu o dinheiro diretamente. Uai. Da Ai, ai. puta. É, Mas eu acho que por hoje é isso aí, né? Nós conversamos bem sobre nossas expectativas da próxima geração. Acho que a gente trouxe umas ideias legais aqui, né, Castilho? já deu, né? 1 hora falando, vocês não têm noção tanto que isso cansa. Mas acho que dá pra dizer que eu e o Gan vamos. Só uma moto aqui, não sei se vocês vão ouvir Eu. isso. Já dá pra dizer então, pelas conclusões, que eu e o Gan nós vamos comprar o Xbox Series X. Nada, nada. Nós vamos jogar muito Halo Infinite Ó, isso aí. no multiplayer. Adicionem a gente, nós vamos jogar juntos. Já a Nintendo é uma bosta. E Olha que Kingdom só. Hearts é uma bosta também. Olha só. Principalmente aquele que tem um nome cheio de números. Que eu Você não consegue nem citar tô todos os jogando. títulos de cabeça, cara. Você não vale, sua opinião não conta. É verdade. É tudo mentira, não quisemos dizer nada disso. Se você interpretou isso, Problema seu. ai, ai, né? Mas acho que já deu também. Acho que deu pra fazer uma boa discussão, como sempre. Como Bom, sempre, de altíssima qualidade.
altíssima qualidade, com altíssimas pessoas. Você, por exemplo, é muito alto. Nossa, eu sabia que você ia falar isso. Puta merda. Eu tô cheio de piada sem timing hoje. Acontece, né? Faz parte. Mas, bom, acho que é isso também. Quero agradecer a todo mundo que ouviu até o final. Sempre um prazer falar com você, Gan. Sempre um Né? prazer. Gostaria de lembrar todo mundo aí que se gostaram, por favor, avalie o vídeo positivamente ou o podcast, né? E, por favor, interaja com a gente nas nossas mídias, no Instagram, no YouTube. É sempre legal ver os comentários e gerar discussões sobre esses assuntos que a gente traz aqui, né? Não é isso, Castilho? Sim, e não esqueçam também de se inscrever no canal, apertar o sininho, que Ah, aparentemente isso faz alguma coisa. E, mas isso aí, comenta bastante, vamos continuar discutindo sobre os jogos, né? A gente quer saber o que vocês acham. E é isso, semana que vem, mais um episódio de Entre Ocelotes e Sephiroth para vocês. valeu, gente. Até mais. Mas desligando agora.